Oi moçada, tudo bem? Bom, essa aula de hoje é sobre a histologia do coração, né? Como está o título aí no slide. É o seguinte, a gente vai seguir aquele ordenamento que eu falei em sala para vocês, né? Vamos ver primeiro os aspectos anatômicos do coração, que é o que a gente já fez na aula anterior. Aí a gente, seguindo essa linha ainda da morfologia, agora nós vamos falar a respeito dos aspectos histológicos, né? Quer dizer, a gente vai sair de uma abordagem macroscópica, quer dizer, vendo as estruturas grandes, para ir para uma abordagem microscópica, onde a gente vai ver os tecidos que compõem esse órgão, né? Entendendo esses tecidos, a gente entende o funcionamento do órgão, tá? Aí a gente parte para uma fisiologia, né, posteriormente. Então é o seguinte, agora a gente vai fazer aquela abordagem histológica que vocês devem ter visto na disciplina de OMDH, onde a gente fala a respeito de camadas de tecido. Então a parede cardíaca ela vai ser formada por camadas de tecido, que a gente chama de túnica cardíaca. Ó, nessa imagem, né, que a gente tem um coração, a gente consegue ver ele por dentro, as câmaras. A gente vê que essa parede que está aqui, ela vai ser formada por vários tipos de tecido que estão organizados em camadas, tá? Da mesma forma quando a gente faz, sei lá, um bolo, uma lasanha, uma coisa do tipo que a gente coloca os ingredientes em camadas, né? Então, a gente vai ter aqui o coração formado por camadas de tecido diferentes, com células diferentes, que vão ter funções diferentes na atividade desse órgão. Então, de dentro para fora, a gente vai ter o endocárdio, né? Aqui, ó, endo, dentro do coração, né? Cardio, coração. Depois, a gente vai ter, indo de dentro para fora, o miocárdio, que é a camada mais espessa, que é o tecido com maior importância, né? Ele é que dá a função ao órgão, que é a função contrátil, né? Mio vem de músculo, então é um músculo cardíaco. E o epicárdio é a camada mais externa, esse epi remete a fora, né? Além dessas três, a gente ainda vai ter mais uma quarta camada, que ela não compõe o paredão cardíaco, a parede, mas ela representa um envoltório. A gente vai falar de todas elas, tá? Bom, então aqui, ó, nesse desenho, a gente consegue ver com maiores detalhes essas túnicas que eu comentei com vocês. Então vamos ver de novo aqui, ó. Então a gente tem o endocárdio, então aqui seria a face da parede que está voltada para dentro do órgão, quer dizer, aquela região que cobre as câmaras que a gente estudou, né, átrios e ventrículos. É a camada que faz contato com o sangue. Então, é o revestimento interno do órgão. Então, a gente vai ter o endocárdio, a gente já vê aqui nesse desenho que aparece um tecido das células justapostas, né, que células são essas? Epiteliais, né, onde não existem espaços entre elas, estão bem coladinhas umas nas outras, e aí formam um revestimento, né? Então, os revestimentos, normalmente, vocês devem ter estudado isso em OMDH, eles são epiteliais. Os epitélios, por terem as células muito próximas umas das outras, elas formam uma cobertinha realmente que reveste tudo e não deixa espaço para passar nada, né? Então, os epitélios são tecidos apropriados para revestimento, para garantir a integridade daquela estrutura, para forrar realmente ela e isolar, dificultando o acesso de qualquer coisa dentro da parede. Então, é como se fosse a tinta da parede da nossa casa, né? Então, ela recobre completamente, tampando tudo, o epitélio faz esse papel. Então, quando a gente fala em tecido de revestimento, normalmente tem um epitélio envolvido. É o epitélio que tem essa função. Aí a gente vê que esse endocárdio, além do epitélio, ele tem uma camada de conjuntivo aqui. A gente vai falar, na verdade, são duas camadas. Tá? A gente já vai falar mais detalhe. Aqui só uma visão geral.
Aí depois a gente tem o quê? O miocárdio, ó, que é a camada de tecido muscular, né? Que é grandona, tá vendo? Foi aquilo que eu falei pra vocês, é a maior. Ela é enorme, ela vai pegar toda essa parte aqui rosada. Aí depois a gente vai ter um epicárdio, que é muito semelhante ao endocárdio, ó lá. Tem um conjuntivo, que tá nesse tomzinho aqui mais clarinho, e depois a gente tem um epitélio, estão vendo? Então a gente vai ter como se fosse, eu gosto de brincar, que é como se fosse um sanduíche, né? Pensa assim, ó, o epitélio é o pão, o conjuntivo é o queijo. O miocárdio é o hambúrguer, tá? Aí depois a gente tem um conjuntivo, que é o outro queijo, e depois o pão de novo em cima, que é o epitélio. Então as camadas estão espelhadas, tá? De dentro para fora, ó, epitélio, conjuntivo, endocárdio, miocárdio, aí depois conjuntivo, epitélio, epicárdio, tá? A gente vai estudar cada uma delas. Aqui, como eu tô falando, é só uma apresentação. Aí, depois a gente vai ter um espacinho, onde vai ter um líquido, muito importante para lubrificar os movimentos do órgão. E aí a gente tem um tecido epitelial, idêntico ao que está colado aqui na parede, que está em azul aqui, ó. Tá? E aí por fora a gente tem mais um tecido conjuntivo, com fibras de colágeno e tal, que compõe um revestimento externo, como se fosse uma embalagem revestindo todo esse órgão. Tá ok? Então vamos começar a estudar cada uma delas. Então vamos estudar o quê? Nessa ordem, ó, endocárdio, aí a gente vai falar do miocárdio. Nessa primeira aula é mais uma apresentação morfológica, depois a gente vai falar da parte funcional dele, que vai ser na outra aula. Aí a gente tem o epicárdio, que é semelhante ao endocárdio, lá, eles são iguais, tá vendo? Os dois formados por tecido conjuntivo e epitélio. E por último, o pericárdio, tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, gente. Então o endocárdio é a primeira camada de tecido abordando de dentro do órgão, né, da parte interna, onde entra o sangue, para fora. Então essa túnica, ela vai ser formada primeiramente pelo epitélio, né? Então a primeira camada de tecido do endocárdio é um tecido epitelial. E como esse epitélio ele reveste internamente o coração, a gente chama de endotélio, né? Endo, dentro, télio, epitélio. Tá ok? Então, é o epitélio de dentro. Esse epitélio é o mais simplório que existe do organismo humano. Ele é um epitélio, lembram daquela regrinha de nomenclatura de epitélios? Onde a gente considera, para dar o nome epitélio, a gente chama de epitélio, né, o tecido epitelial, a gente inclui o formato da célula nesse nome e o número de camadas. Então, o endotélio, ele é um epitélio pavimentoso, quer dizer, células achatadas, né, simples. Isso significa uma camada só de célula. Então, esse desenho está ilustrando o epitélio pavimentoso simples. E todo epitélio é apoiado numa lâmina basal, que é uma estrutura formada por colágeno, tá? Sempre o epitélio está sobre essa lâmina basal. Tá, o que? A lâmina basal é como se fosse o colchãozinho, o epitélio, um lençolzinho por cima. E aí a gente tem uma diferença no formato desse epitélio, no que se refere a átrios, o revestimento interno do átrio e o revestimento ventricular. Ó. No desenho a gente observa bem isso, ó. O epitélio do átrio, ele tá bem esticadinho, né? Ele é plano, como se fosse aquele lençol bem esticado na cama. E do ventrículo, ele já tá amarrotado, né? Não arrumaram a cama direito. No ventrículo, a gente tem uma superfície que a gente chama de trabecular, quer dizer, irregular, tá vendo? A gente observa bem essa diferença. Por que isso? Porque os ventrículos, gente, eles é que sofrem a maior alteração volumétrica. Tá? A gente tem normalmente o ventrículo, ele pode no momento estar esvaziado, pra vocês terem uma ideia aí, com em torno de 50 ml, e num segundo momento ele vai estar com mais do que o dobro disso, ele pode apresentar em torno de 120 ml,
A gente vai estudar essa parte, né, dos volumes e tal. Mas para vocês terem uma ideia, então ele sai de 50 vaziozinho para 120. Então esse tecido ele tem que esticar muito, então ele tem que ter muita folga para você poder dar conta de esticar bem, tá? Porque a hora ele vai estar vazio, e aí essas trabéculas são mais evidentes, e quando ele estiver cheio ele fica mais esticadinho. Então normalmente todos os órgãos que apresentam alteração expressiva de volume, eles apresentam superfícies irregulares de revestimento interno, né? A gente vai observar isso na bexiga urinária, quando a gente for estudar o sistema urinário. A gente observa isso no estômago, né? São órgãos que têm revestimentos internos com superfícies irregulares, quer dizer, ele não é plano, justamente para permitir que o órgão se altere bastante de volume. O átrio, como ele não muda muito de volume, ele não precisa ter essa superfície irregular, a superfície é plana. Bom, o endocárdio, além de ter o endotélio, e destacando uma coisa importante, gente, esse endotélio ele vai revestir todo o sistema cardiovascular internamente, todinho, todinho, todinho. A gente está falando dele no coração, mas a gente vai ver que ele está presente nas artérias, nas veias e nos capilares, tá? A gente vai ver isso lá no sistema circulatório. Então, além do endotélio, o endocárdio ele vai apresentar uma camada de tecido conjuntivo. Na realidade, essa camada é subdividida em duas, tá? Mas é tudo tecido conjuntivo. A gente vai ter então aqui, ó, nessa imagem aqui, que é uma imagem de um corte histológico. A gente consegue observar o endotélio bem fininho, essa linhazinha que tá aqui. Aí depois a gente vai ter o tecido conjuntivo, que é toda essa parte aqui de baixo, tá? Tudinho, até aqui assim. Aqui já é miocárdio. Então, a gente vai ter um tecido conjuntivo chamado subendotelial. Então, por que subendotelial? Porque ele está embaixo do endotélio. Ele é subterrâneo, vamos dizer assim, ao endotélio, tá? Que é um tecido conjuntivo que apresenta fibroblastos, que são células associadas à produção de colágeno, portanto, a reparo tecidual. A gente tem células musculares lisas, que vão estar aqui também, e macrófagos, que vão ser importantes para a questão da defesa imunológica, tá? Que são células que fazem fagocitose e tal. Então, elas vão estar aqui como guardinhas. Caso alguma coisa entre na parede, ela neutraliza, fagocitando e digerindo esse ser invasor, vamos dizer assim, uma bactéria, um vírus, um fungo, alguma coisa do tipo, tá? Bom, aí embaixo dessa camada de tecido conjuntivo subendotelial, a gente vai ter uma camada chamada camada subendocardial. Então vamos lá, o endocárdio vai ter endotélio, que é o tecido epitelial pavimentoso simples. No subterrâneo desse endotélio, o subendotélio, tá? Tecido conjuntivo subendotelial, que é um tecido conjuntivo, que as células estão mais espaçadas, né? Vocês lembram disso? A gente tem espaço intersticial entre elas, né? Vai ter já pequenos vasos sanguíneos, né? O epitélio ele não tem vaso sanguíneo, então na camada de baixo é que a gente vai ter essas estruturas que vão levar nutrientes e tal para essas células. E os espacinhos brancos que a gente vê aqui, ó, que é interstício, coisa que no endotélio a gente não tem. Aí a gente vai ter uma camada mais para baixo, que está aqui, ó, gente, que a gente vê que ela tem mais espaços brancos, estão vendo? Então o tecido conjuntivo ele vai ficando mais frouxo. Aí aqui a gente já vai ter nervos, a gente vai ter mais vasos sanguíneos, mais calibrosos, esses vermelhinhos mais intensos aqui, ó, é sangue chegando aqui, ó. E fibras de Purkinje, que são estruturas que a gente vai estudar mais para frente, que estão envolvidas na condução de impulso elétrico, tá? Que vão estimular o miocárdio a contrair. Então essas estruturas elas chegam até essa camada subendocardial. Então a camada subendocardial é a camada mais profunda do endocárdio. Tá ok, gente? Então endocárdio, endotélio.
a mais interna, é a que tem contato com o sangue, camada subendotelial e a camada subendocardial. Essas duas últimas são formadas por tecido conjuntivo, tá? Então aqui a gente consegue ver bem, olha só, as camadas de novo. Então outro corte histológico, a gente tem um endotélio aqui em cima, né? O tecido conjuntivo subendotelial, aqui o tecido conjuntivo subendocardial, que é maior, mais frouxo, a gente vê mais espacinho entre as células, né? Aqui ele está mais compactado um pouquinho. Aí a gente vai ter as fibras de Purkinje, que a gente vai estudar depois, e aí embaixo do endocárdio, embaixo, para o lado do endocárdio, se a gente estiver falando da lateral do coração, mais profundamente indo para fora, lembrando que a gente está olhando de dentro para fora, a gente vai ter o miocárdio, que é o que a gente vai comentar agora. Bom, gente, o miocárdio é a camada de tecido mais importante do órgão, do coração, tá? Então, lembrando, esse nome mio remete a músculo, né? Mas a gente pode dizer que é o miolinho também, porque ele está bem no centro dessa parede, ele está no meio. Mas é o nosso músculo cardíaco, né? Então, a gente tem aí um tecido que é único, aí é só um tipo de tecido, não é que nem o endocárdio que tem dois, né? Epitélio e conjuntivo, aqui não, a gente só tem músculo cardíaco. E é um tecido que a gente chama de tecido muscular cardíaco estriado. Os músculos do nosso corpo são em três tipos, né? A gente tem três tipos de tecido muscular. A gente tem músculo liso, presente na parede dos vasos sanguíneos, nas vias aéreas, no trato gastrointestinal, no trato urinário, enfim, numa série de locais, né, e vísceras. É um tecido de funcionamento involuntário. A gente tem um músculo esquelético, que ele, assim como o cardíaco, também recebe o nome de estriado, porque vão ter estruturas que produzem esse efeito, esse aspecto estriado, a gente vai ver, que são chamadas de sarcômeros. A gente vai estudar isso na próxima aula, que a gente vai falar de função desse tecido. E o músculo esquelético, a diferença é que ele é o único que é voluntário, quer dizer, a gente comanda ele, né? O músculo cardíaco, ele também é estriado, como esquelético, mas é involuntário. E existe uma outra diferença também entre esses dois tipos de tecido muscular. O músculo esquelético, ele tem apenas um tipo de célula, que é a chamada fibra muscular, e a gente usa o nome também miócito, que é a célula muscular, tá? O tecido cardíaco, ele vai ter dois tipos de célula, que são o cardiomiócito e a célula marca-passo. Por que isso, gente? É o seguinte, ó. O músculo esquelético, ele depende do sistema nervoso para funcionar, para ser estimulado, para produzir movimento. Então, ele depende de um nervo periférico, um nervo que a gente normalmente chama de nervo motor, que gera potencial elétrico e transfere esse potencial elétrico, esse impulso elétrico, para o músculo esquelético, que produz contração. O músculo cardíaco, ele é mágico, lindo, maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele tem autonomia funcional. O que quer dizer isso? Ele não depende de outro sistema para funcionar, tá? Por quê, gente? Olha só, ele vai ter todas as ferramentas para possibilitar o seu funcionamento independente dos outros sistemas. Então, o músculo cardíaco, ele vai ter a célula que produz o movimento, que é o cardiomiócito, e aí por isso a gente diz que é a célula contrátil, que representa aqui, ó, 90% das células do miocárdio, e ele produz a célula que gera o potencial elétrico, que é a célula marca-passo. Quer dizer, no músculo esquelético a gente depende, esse músculo ele depende de um nervo que compõe o sistema nervoso periférico, que por sua vez se comunica com o sistema nervoso central.
Tanto é que a gente sabe que danos em nervos produzem paralisias motoras. O músculo cardíaco não. O que o nervo desempenha no músculo esquelético, a célula marca-passo vai desempenhar para o músculo cardíaco. Ela gera potencial elétrico de maneira espontânea. E a gente vai entender como é que acontece isso. Tanto é, gente, isso é fácil de visualizar, que quando uma pessoa tem morte cerebral, normalmente o único órgão que se mantém ativo é o coração. O batimento cardíaco é mantido naturalmente. Tá? Isso é uma coisa incrível, mágica, eu acho. Lindo. Tá bom? Aí essas células de marca-passo, então, elas são as células que a gente chama de excitatórias. Elas representam 10%, elas vão estar organizadas nesse tecido, formando um sistema de condução que a gente vai estudar depois na outra aula, tá bom? Então, miocárdio é o tecido muscular cardíaco estriado, ele é formado por 2 tipos celulares, os cardiomiócitos e as células marca-passo. Cada uma dessas células tem um papel, né? Tem uma função no funcionamento do coração. Cardiomiócitos correspondem a 90% das células do miocárdio e são responsáveis pela contração. As células marca-passo correspondem a 10%, elas são responsáveis pela chamada excitação. Tá? Quer dizer, a estimulação elétrica dos cardiomiócitos. As células marca-passo, elas estimulam os cardiomiócitos que produzem contração. Tá bom, gente? Então a gente vai entender isso quando a gente entrar na parte da fisiologia, que só para vocês terem uma noção de como é que é o tecido. Aspecto morfológico. Bom, esse miocárdio, então essas células, elas estão organizadas formando uma estrutura que a gente chama que células, né? Essas células que a gente viu agora, cardiomiócitos e células marca-passo. Elas formam uma estrutura que a gente chama de sincício, tá? Então, o que é sincício? Sincício é uma maneira de organização celular, é uma arquitetura que a gente chama tecidual. Aonde? Como é que essas células estão organizadas, né? Por que elas formam esse sincício? Porque no sincício as células são organizadas da seguinte maneira. Elas estão muito próximas, como está aqui mostrando essa ilustração, ó. Uma continua na outra, uma emenda na outra, e a gente só tem uma estrutura separando essas células, que são essas linhas que estão aqui mais escuras, que a gente chama de discos intercalados ou discos intercalares, que é onde as membranas celulares das diferentes células se unem. Mas a gente tem uma continuidade de dentro de uma célula para outra direta. Então, os cardiomiócitos e as células marca-passo, elas estão organizadas formando um sincício. É a maneira de organização dessas células, a gente chama de organização sincincial. Tá? E aí isso aqui é interessante por quê? Porque isso facilita a propagação do impulso elétrico. E aí permite que o coração se contraia rapidamente, as várias partes por onde esse impulso passar vai se contrair quase de uma vez só. Então a gente tem essa organização sincicial do miocárdio. É como se a gente tivesse assim uma vizinhança onde as casas estão muito próximas umas das outras, bem coladinhas, e que tem porta que comunica uma casa na outra. Imagina que loucura ia ser. Então essas portinhas a gente chama inclusive de junções comunicantes. Tá? A gente vai explorar mais isso na parte de fisiologia. Ih, parou. Então, essa velocidade de transmissão desse impulso num tecido no formato de sincício, ele acontece muito mais rapidamente, tá? Já que as células estão intimamente conectadas. Tá? Então, a gente vai ver como é que acontece essa propagação. Na fisiologia, de novo, essa aula é apenas para apresentar a morfologia. Tá? Então, o miocárdio, ele é um sincício composto por células marca-passo e cardiomiócitos. Células marca-passo são responsáveis pela excitação do tecido, né? Quer dizer, elas geram potencial elétrico e conduzem esse potencial.
E os cardiomiócitos é que vão ser estimulados pelas células marca-passo e vão realizar movimento, contração. Aqui a gente vê um corte histológico, ó, bonito, né? O que está vermelhinho aqui é sangue, tá? São vasos sanguíneos. E o rosado aqui é o tecido muscular cardíaco. As bolas maiores representam os núcleos das células. Então a gente vê que as células, elas estão conectadas, a gente não consegue individualizar uma célula da outra. A gente não consegue determinar onde começa uma e aonde começa a outra. Elas estão todas grudadinhas e a gente vê que tem umas linhas. Estão vendo aqui as linhas mais fortes aparecendo? Essas linhas são chamados discos intercalares. Mamãe, cadê tudo? Mamãe? Bom, gente, aqui a gente consegue ver, né, o coração nessa primeira figura, onde a gente tem o miocárdio, né, a gente visualiza aqui o miocárdio, então a gente vê, né, esse aspecto estriado dele, e a gente vê que, na verdade, a gente tem um miocárdio em cima, que está separado aqui, ó, por uma estrutura que passa aqui no meio do miocárdio de baixo. Essa estrutura que está aqui foi uma estrutura que a gente estudou na outra aula, na parte de anatomia, é onde estão as válvulas cardíacas. Elas estão bem nessa região. Então, na realidade, o que a gente tem é o seguinte. Bom, gente, então o que a gente consegue observar nesse desenho aqui, né? Que a gente tem, na realidade, dois sincícios. O miocárdio, ele está organizado em dois sincícios. Um sincício que está aqui em cima, uma parte de cima, que a gente chama de sincício atrial, e um sincício que está aqui embaixo, que a gente chama de sincício ventricular, tá? E aqui no meio, separando os dois sincícios, na realidade, separando completamente, assim, individualizando, quer dizer, a gente não tem uma comunicação direta entre os dois, a gente vai ter as válvulas cardíacas, que vão formar uma estrutura, que a gente vai vir, vou mostrar para vocês, que a gente chama de esqueleto fibroso. Então aqui a gente olha, ó, né, o endocárdio, aqui da porção a gente sabe que é ventricular, porque olha só, o formato dele trabecular, a gente tem o miocárdio aqui. Essa terceira foto, ela é uma foto que mostra a porção. Bom, gente, essa terceira foto aqui, ela mostra pra gente a porção do ápice cardíaco, né? Que é aquela pontinha do coração que a gente falou. Onde a gente consegue ver que o miocárdio, ele tá num formato, tá vendo? Formando um vórtice. Tá vendo o direcionamento das fibras aqui, né? Das estrias, vamos dizer assim, do músculo. Tá formando um vórtice. Isso vai produzir uma contração de maior magnitude. Né? Então é como se ele tivesse torcido, ó. Isso vai produzir um movimento muito intenso nessa região. Por isso, lembra que eu comentei com vocês? Essa região é chamada de ápice. Bom, gente, aqui, ó, a gente pode visualizar essa estrutura que separa o sincício atrial do sincício ventricular. Aqui tá mostrando, tá vendo aqui, ó, tá ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Então essa parte aqui é a parte ventricular. É como se a gente tivesse removido os átrios, tá? E ficado com as válvulas, aqui a estrutura valvar e o ventrículo. Então a gente observa o seguinte, ó, que as válvulas cardíacas que a gente estudou na outra aula, né, átrio ventricular, aqui a tricúspide, aqui a mitral, ó, aqui as duas semilunares, elas estão organizadas formando uma estrutura única e elas estão unidas. A gente consegue visualizar isso aqui. E elas estão no mesmo plano, né? A gente vê que elas estão no mesmo plano, alinhadas aqui. Então é o seguinte, essa estrutura formada pelas válvulas é que a gente chama de esqueleto fibroso. Por que esqueleto? Porque é a estrutura que vai dar sustentação ao miocárdio. E por que fibroso? Porque é uma estrutura rica em colágeno, tá? Então aqui está ilustrando também, ó, né, as válvulas que funcionam em tempos diferentes, a gente vai ver como é que é isso.
As atrioventriculares, quando estão fechadas, as semilunares estão abertas, e quando as semilunares estão fechadas, as atrioventriculares estão abertas, ou às vezes todas elas estão fechadas. A gente vai ver isso na parte de fisiologia. Essa aula é uma aula de morfologia. Aqui ilustrando, né? A gente tem uma válvula semilunar, ó, aberta, a gente vê a hemácia aqui vermelhinha, aqui ela fechada, aqueles 3 bolsinhos que eu comentei com vocês, que evita o movimento retrógrado do sangue, né? Impede que o sangue retorne para o ventrículo. Tá ok? Então essa estrutura ela dá sustentação principalmente para o sincício ventricular que está embaixo. Se ela tivesse, né, o sincício ventricular tivesse pendurado nela, ele está ancorado no esqueleto fibroso. Ó. Então aqui um outro desenho onde a gente vê elas envolvidas por um anel fibroso. Lembra que eu comentei com vocês? Cada uma tem o seu anel, ó, que vai dar sustentação. E a gente tem tecido conectando essas válvulas, né, esses anéis. Então esse tecido que está em azul aqui, ó, a gente chama ele de trígono fibroso. Tá? Então, o que a gente tem basicamente, o esqueleto fibroso ele vai ser formado pelos anéis fibrosos, um para cada válvula, então são 4 anéis, e o trígono fibroso, que é uma porção de tecido que une esses anéis, e é chamado trígono porque esse tecido que é mais desenvolvido, ele une os 3 aqui, ó, né? A válvula aórtica e as 2 válvulas atrioventriculares. A gente vê aqui, então, mais anteriormente, a gente tem a válvula pulmonar, no centro a aórtica, né? À esquerda mitral e à direita tricúspide, tá? É como se a gente estivesse olhando esse coração no sentido uma pessoa deitada, né? Com o ventre para cima, quer dizer, de barriga para cima, a gente está vendo ela da cabeça em direção ao pé. É essa visão que a gente está tendo aqui. Bom, aí depois do miocárdio, a gente tem uma camada de tecido chamada epicárdio, né? Então, aqui a gente observa nesse corte histológico o miocárdio, aí na sequência vem o epicárdio. E aí o epicárdio ele começa com a camada de conjuntivo, que é uma camada chamada subepicardial, né? Que equivale à camada subendocardial do endocárdio. Então aqui a gente começa primeiro pelo conjuntivo. No endocárdio a gente começa pelo epitélio, né? Epitélio, conjuntivo, aí músculo. E agora conjuntivo, epitélio. Então aquilo que eu comentei com vocês no início. O epicárdio, ele é um espelho do endocárdio. Então a gente vai ter aqui nessa camada subepicardial, a gente vai ter a presença de células adiposas, que a gente chama de adipócitos, que vai ser importantíssimo. Aqui no desenho a gente observa essa parte que está em amarelo aqui, ó. Esse tecido adiposo, gente, no coração, não é olhar, quando olha assim a gente pensa, nossa, é um coração com gordura, é um coração doente e tal. Não, não é nada disso. E esse tecido adiposo aí, ele vai ser muito benéfico para o funcionamento do coração, porque ele vai servir como fonte de energia. Né? A gente sabe que o metabolismo celular, quer dizer, para as células, falando de uma forma mais simples, assim, para a célula funcionar, fazer o que ela tem que fazer o trabalho dela, ela precisa de energia. E ela pode tirar essa energia, que a gente chama de ATP, né? Adenosina trifosfato, de moléculas orgânicas. Quer dizer, a principal delas é o açúcar, é a glicose. A glicose é a principal fonte energética para a célula, né? É um combustível fácil de queimar, vamos dizer assim, de transformar em energia. Só que ele também gera uma quantidade de energia não muito grande. Ele é mais fácil, mais rápido, mas ele também no final não compensa tanto em termos de quantidade de molécula energética. Os adipócitos, eles são células que têm como função reservar triglicerídeo. No interior deles, a gente tem uma molécula chamada triglicerídeo, um monte delas. Que o nome já diz, ó, triglicerídeo, né? Ele vai ser um glicerol, uma molécula de glicerol, com 3 cadeias de ácido graxo. E esse ácido graxo que é utilizado para a produção do ATP. E o que acontece, gente?
transformar triglicerídeo em ATP dá muito trabalho para a célula. Só que no final das contas ele dá uma quantidade de energia muito maior também. Então compensa. É mais trabalho transformar em energia, mas no final você vai ter mais energia do que com a glicose. Né? Ele dá 3 vezes mais que a glicose, uma molécula de triglicerídeo. Só que precisa de muito oxigênio para fazer isso, que a gente chama de beta-oxidação dos ácidos graxos. É uma reação bioquímica que acontece nas células. O que acontece? As células do corpo todas, elas querem uma vida mais mansa, então elas querem o mais fácil. Elas preferem a glicose como fonte energética, porque é mais fácil, tá? Já o nosso coração lindo, maravilhoso, ele prefere usar como fonte energética o triglicerídeo, a gordura, que a gente não quer, que a gente quer queimar a maioria das vezes, né, a maioria das pessoas, para perder uns quilinhos e tudo. Né? As células, para elas, dá muito trabalho, tanto é que existe, por exemplo, dietas de low carb, que é baixo carboidrato, né? Ou tirar o carboidrato total da dieta. Para quê? Para incentivar o seu corpo, para ele não ter a opção da glicose e ele só ter o triglicerídeo para transformar em energia. E você começa a queimar gordura, diminuindo a gordura corporal e perdendo peso, né? Só que você precisa fazer essa dieta. Para o coração, não. O coração não vai querer a glicose. Por mais que tenha a glicose aberta dando sopa, ele quer o triglicerídeo. Ele usa o triglicerídeo. Por que isso, gente? A gente tem que entender por que o coração vai optar, vamos dizer, optar entre aspas, né, pelo recurso mais difícil de processar e de transformar em energia. O triglicerídeo, ele seria uma pilha alcalina, enquanto a glicose é uma pilha comunzinha. O coração é o órgão do corpo, né, que vai trabalhar mais. E o tempo que a gente estiver vivo, ele está lá, trabalhando. A gente pode estar dormindo, pode estar acordado, pode estar comendo, pode estar fazendo o que for. O coração não para, né? Graças a Deus. Então, o que acontece? Ele precisa de uma fonte energética que dê um saldo maior de energia para ele. Então, o triglicerídeo é a opção, né? E também porque senão ele ia acabar consumindo muita glicose e as outras células iam ficar sem e a gente ia ter crise hipoglicêmica com mais constância. Então, para ele não competir com ninguém pela glicose, ele pega o que a maioria não quer, que é o triglicerídeo, porque dá muito trabalho, tá? Então, isso confere um aporte maior de energia, o órgão precisa disso, porque ele não tira férias nunca, então ele precisa ter uma fonte mais eficiente, né, que dê mais. Só que precisa de muito oxigênio, então a gente precisa ter uma vascularização muito importante para conduzir o oxigênio, para ele poder realizar essa transformação de triglicerídeo em energia, tá? A gente entende isso, gente, pensando, por exemplo, por que os exercícios aeróbicos, né, se a gente vai fazer uma atividade física, se a gente faz atividades que aumentam muito o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, por que isso está associado com perda de peso, né? Justamente porque você vai fazer o coração trabalhar mais e ele vai precisar queimar mais gordura, tá? Dá para entender isso? Né? Os exercícios que produzem aumento de frequência são eficientes para perda de peso, perda de gordura corporal. E aí, nessa camada de epicárdio, na realidade, sendo mais específico, na camada subepicardial, a gente tem, além do depósito energético, que são os adipócitos, que está amarelinho aqui no desenho, a gente vai ter a circulação sanguínea. A gente vai ter vasos aqui que vão ser importantes para a questão nutricional. Né? Quer dizer, para levar oxigênio, para esse oxigênio ser usado na metabolização desse ácido graxo, que está no adipócito. Então é em conjunto, é um trabalho conjunto. Então essa circulação de nutrição da parede do coração, então a parede vai ser abastecida, vai ser nutrida por vasos que estão nessa camada, que são as artérias coronárias, que estão em vermelhinho aqui, ó, e as veias cardíacas, tá? E aí, se a gente observar, elas passam bem onde está o depósito de ácido graxo, o tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ele também serve para dar uma sustentação a esses vasos sanguíneos que estão passando por aqui, tá? Mas a principal função, sem dúvida nenhuma, é a função energética. Bom, então é o seguinte, quando a gente olha aquela imagem, né, do coração, que a gente viu no slide anterior, a gente pode concluir a seguinte questão, que o coração é um órgão que apresenta dupla circulação. Quer dizer o quê? Tem 2 circuitos sanguíneos dentro
no próprio, acontecendo no órgão, acontecendo no coração, né? A gente tem uma circulação que a gente chama funcional, que envolve a entrada do sangue nas câmaras cardíacas, né? Onde a gente viu que o acesso é através de veias cava e veias pulmonares, quer dizer, o sangue entra através dessas veias, lembrando, o retorno é sempre venoso, né? Venoso não quer dizer de sangue venoso, e sim de veias. E esse sangue sai através das artérias, né? As artérias pulmonares do lado direito, a artéria aorta do lado esquerdo. Além desse circuito funcional, a gente tem uma outra circulação acontecendo no coração. Por isso que a gente diz que ele tem dupla circulação. Essa circulação de nutrição ela acontece nas túnicas cardíacas, quer dizer, na parede do coração, na parede tecidual. E envolve, né, o acesso do sangue. O sangue entra na parede através das artérias coronárias e o sangue sai dessa parede através das veias cardíacas. As veias são responsáveis pela drenagem do sangue de todos os tecidos do corpo. No coração não vai ser diferente. Então a gente tem dois circuitos acontecendo ao mesmo tempo. Tá ok? Então a circulação funcional e a circulação de nutrição. Além do coração, que tem essa característica de dupla circulação, a gente tem outros dois órgãos do corpo que apresentam essa característica também, que é o fígado e o tecido pulmonar, os pulmões. Vamos ver aqui, para vocês terem uma ideia. E é dessa mesma composição, circulação funcional e circulação de nutrição. Ó, aqui mostra a circulação de nutrição do pulmão, né, dos pulmões aqui, ó. Então aqui a gente tem a artéria aorta, tá? E da artéria aorta a gente tem a saída de artérias brônquicas, que são essas mais fininhas que estão saindo da aorta, ó, que vão nutrir quem? O pulmão, o tecido pulmonar. Vão levar sangue arterial para o tecido pulmonar. Porque se a gente parar para pensar, gente, né, a gente tem as artérias pulmonares saindo do coração, indo para o pulmão, carregando o quê? Sangue venoso. E aí o pulmão vai jogar o gás carbônico fora, vai botar o oxigênio nesse sangue, esse sangue volta para o coração com oxigênio arterial. Então, quer dizer, o pulmão não vai receber sangue arterial? Claro que vai. A gente vai ver, o tecido pulmonar é cheio de estruturas que o oxigênio entrando e saindo do nosso corpo através das vias aéreas não vai ser suficiente para nutrir. Então, a gente tem ramos de artéria aorta que vão conduzir esse sangue arterial para nutrir o tecido pulmonar, tá? Então esse é um circuito. A gente tem o sangue arterial entrando por artérias brônquicas. E a gente tem também o sangue venoso entrando por artérias pulmonares, como está nessa figura aqui. Então essa é a circulação funcional. Quer dizer, é dessa forma que o pulmão trabalha, mas ele tem que ser abastecido através da circulação de nutrição. Então a gente vai falar mais disso quando entrar no sistema respiratório. Aqui a circulação hepática também, ó. A gente tem um acesso sanguíneo por veia porta, então o sangue entra pela veia porta, mas ele entra também por artéria hepática, artéria hepática, que é a ramificação da aorta. Então, dois acessos, estão vendo? É claro que depois esses sangues, vamos dizer assim, eles se unem aqui dentro do tecido hepático, a gente só tem uma saída, que é a veia hepática, que se comunica com a veia cava. Mas tem duas entradas. Uma de sangue arterial, através da artéria hepática, outra de sangue venoso, esse sangue é proveniente dos intestinos, tá? Através de veia porta, né? Isso aqui, essa circulação é importante para o fígado exercer a sua função, que é de metabolização de nutrientes que foram absorvidos no intestino. Então, esses nutrientes, antes de cair na circulação sistêmica, eles são direcionados ao fígado através da veia porta, circulação que a gente chama porta hepática, e aí o fígado processa esse material. Ao mesmo tempo, o fígado também está recebendo sangue arterial proveniente de ramificação da artéria aorta, que é a artéria hepática. Tá ok, gente? Então, dupla circulação. Só para vocês terem como exemplos aí. Então, dupla circulação, coração, pulmões e fígado.
Bom, nessa visão aqui, ó, então a gente vê essa história que eu estou falando para vocês. Ó. A gente vê a circulação funcional, envolvendo aqui os grandes vasos sanguíneos, que estão aqui na região da base do coração, principalmente, né? A cava inferior chegando aqui por baixo. E a gente tem a circulação de nutrição, que envolve esses vasinhos menores, que vão nutrir a parede cardíaca. Tá? Então, são dois circuitos acontecendo no tecido, no órgão, né? No coração. Bom, as coronárias, elas são ramificações da artéria aorta. Então, como eu falei para vocês, a artéria aorta é a mãe de quase todas as artérias, exceto artérias pulmonares. Então, da aorta vão sair diversas artérias que vão levar sangue arterial com oxigênio para diversos órgãos e tecidos do corpo. A aorta, ela tem então uma parte, né, a parte que se comunica com o ventrículo esquerdo, que sobe, que a gente chama de porção ascendente. Aí ela faz uma curva, que a gente chama de arco da aorta, onde a gente tem tripla ramificação aqui, né, ramos esses que vão levar o sangue para a porção superior do corpo, como eu falei na outra aula. E aí depois a gente vai ter essa artéria descendo, e a gente chama isso de porção descendente da aorta, que vai passar por trás do coração. Essa porção ascendente é da onde vão sair as artérias que vão nutrir o próprio coração, que são as artérias que a gente chama de coronárias, tá? Então, inicialmente temos duas, ó. Uma artéria coronária direita, então que sai da aorta e vem descendo aqui pela região direita do coração e depois gera um ramo que vai para trás do órgão e outro que se mantém na frente. E a artéria coronária esquerda, que passa por trás aqui do tronco pulmonar, se posiciona aqui na parte anterior do órgão, gera um ramo que desce na frente aqui do ventrículo esquerdo e outro que dá a volta, passando na região posterior do órgão, por trás. Então, aqui um outro desenho, né, ilustrando a mesma coisa. Então, a gente tem a coronária, que é a aorta, né? Coronária direita, que gera um ramo que vem aqui na frente, que a gente chama de ramo marginal. Então, ele pega a porção anterior do ventrículo direito e gera um ramo que a gente chama de artéria posterior interventricular, que vai passar por trás do ventrículo direito. A artéria coronária esquerda passa por trás do tronco pulmonar e aqui ela ramifica em duas. Então, a coronária direita e a coronária esquerda, cada uma delas geram dois ramos. A coronária esquerda vai gerar um ramo que a gente chama de ramo interventricular anterior, tá? E ramo circunflexo, que dá a volta, pegando a face posterior do ventrículo esquerdo. Então, o que acontece, gente? Olha só, no coração, a gente tem dois sulcos que pegam o órgão no sentido longitudinal. Um anterior, que está do lado esquerdo, e o outro posterior, que vai estar do lado direito. Esses sulcos são chamados de sulcos interventriculares, tá? O sulco interventricular anterior, ele pega aqui do lado esquerdo, é onde passa a artéria anterior interventricular ou interventricular anterior, tanto faz. Ela vai passar bem na região do sulco. E atrás a mesma coisa, a gente vai ter a artéria interventricular posterior passando aonde? No sulco interventricular posterior. O que é sulco? O tecido vem retinho, né? A parede vem reta. Aí, de repente, a gente tem como se fosse um quebra-mola invertido, assim, como se fosse uma canaleta, né, para baixo. Então, é uma depressão do tecido onde essas artérias vão estar alojadas. Esse sulco é preenchido pelo tecido adiposo, que forma como se fosse um colchãozinho, onde essas artérias interventriculares passam por cima. Então, por isso que elas são chamadas assim, porque elas passam no sulco interventricular. Tá ok? Eu montei um quadro aqui, eu vou mostrar para vocês da distribuição delas. Então, aqui é uma visão posterior do órgão. Então, a gente vê que tem várias outras artérias menores, mas a gente não vai entrar
no nome delas para não produzir muita confusão, tá? Então aqui a gente tem uma visão anterior do coração, né? Onde a gente tem a coronária esquerda, aí aqui a gente tem o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo. Então a coronária esquerda ela se ramifica no interventricular anterior, que vai passar na região do sulco interventricular, e no ramo circunflexo que dá a volta, por isso que ele chama assim circunflexo, ele circunda, e ele vai nutrir a porção posterior do coração. E a artéria coronária direita, que gera vários ramos, tá? Mas a gente não vai entrar no nome de cada um deles, porque não tem necessidade, o importante é vocês terem uma ideia geral. Ela vai gerar um ramo, que é um ramo, o maior deles aqui é o marginal, que nutre o ventrículo direito na sua face anterior. Porque a ideia é nutrir, é levar oxigênio para todo mundo. E gera um ramo que dá a volta também, ó, se assemelha ao circunflexo, mas esse ramo que dá a voltinha, que vai nutrir a parte de trás, ele vai passar pelo sulco que tem atrás. Então ele é chamado de ramo interventricular posterior. Tá aqui, ó. Então, a artéria coronária direita, né, o raminho, ela vai gerar esse ramo que vai passar aqui, ó, pegando da base em direção ao ápice na parte de trás do coração. Então, a gente chama de ramo interventricular posterior, tá ok? E aqui o ramo circunflexo, ó. Então, essa visão posterior das coronárias. Então, é só lembrar o seguinte, gente. Vão ser duas artérias coronárias principais e dessas duas vão sair mais duas. Então são 4 no total. 2 que nutrem a parte da frente do órgão e 2 que nutrem a parte de trás. A coronária direita, então ela vai gerar a artéria, o ramo marginal, que fica na frente do ventrículo direito, porção anterior, e o ramo interventricular posterior, quer dizer, posterior, ele vai para trás, vai nutrir o ventrículo direito atrás. E a artéria coronária esquerda, ela vai gerar o ramo interventricular anterior, passando na face anterior do órgão, ventrículo esquerdo, e o ramo circunflexo, que aparece aqui nesse desenho, que vai nutrir a porção posterior do órgão, tá? E vários raminhos aqui, outros que a gente não vai entrar porque não tem necessidade, é detalhe demais. Então aqui, ó, fiz esse quadrinho para exemplificar para vocês, para deixar tudo concentrado, né? As informações todas concentradas num slide só. Então a gente tem aqui, ó, o quadrinho ele mostra as artérias quanto à localização. Então as artérias anteriores são quais? A gente vai ter a coronária direita, obviamente do lado direito, e coronária esquerda do lado esquerdo, né? A coronária direita gera um ramo marginal que se mantém na face anterior. Então, a coronária direita ela vai ser responsável por nutrir o ventrículo direito, tá? Vai ser fundamental. O ventrículo direito, se pensar lá dentro, só entra sangue venoso. Então, ela depende desse sangue para se nutrir a parede do ventrículo direito, que é sangue arterial. Coronárias direita e esquerda são ramificações da artéria aorta, né? E ela gera um ramo, que é o ramo interventricular posterior, que vai nutrir a parte de trás de quem? Ventrículo direito. Do lado esquerdo, a gente vai ter a artéria coronária esquerda, né? Que vai se ramificar também. Numa que fica na frente e outra que vai para trás. O ramo interventricular anterior, que fica na frente, vai nutrir o ventrículo esquerdo na sua face anterior. E o ramo circunflexo, que vai nutrir o ventrículo esquerdo na face posterior. Então essas são as principais coronárias que vocês precisam saber, tá, gente? Que vão ser responsáveis por conduzir oxigênio para a parede cardíaca. Então tenham isso em mente. Então a saúde das coronárias é muito importante, tanto é que existem, né, especializações da própria medicina que é só em cima de coronária, né? Tem hospitais que têm setores que só trata de coronária, porque problema na coronária significa problema na oxigenação do coração e, consequentemente, da manutenção do seu funcionamento. Aqui a gente tem algumas imagens, ó, que a gente consegue ver de tomografia computadorizada, a gente consegue enxergar as coronárias como elas são, né?
Então a gente tem aqui nessa figura A aqui, ó, CD coronária direita, tá? Aqui a gente tem um ramo interventricular da coronária esquerda, ó, ventrículo esquerdo aqui. Aqui a gente consegue ver por cima, num outro plano de visão, a gente tem a artéria aorta, aqui ventrículo esquerdo, aqui a coronária direita, ó, saindo diretamente da aorta, dá para ver direitinho nessa imagem, né? Aqui em uma outra imagem de tomografia a gente tem a artéria aorta, aqui a AP, artéria pulmonar, tá? Aqui a gente vai ter a coronária esquerda, ramo circunflexo, indo para trás. Aqui de novo coronária direita, né? Estão vendo aqui aqui só os vasos sanguíneos, a gente não vê o tecido cardíaco, ó. Então as coronárias, ó, coronária direita, né? A coronária esquerda, onde a gente tem um ramo circunflexo, esse CX aqui. Ah, esse DA é artéria descendente anterior, que é a mesma coisa que a artéria, que é essa aqui, ó, que é a artéria interventricular anterior. Então, aqui de novo, nessa imagem a gente consegue ver bem isso. A gente tem as artérias em vermelhinho e as veias aqui. Vamos falar mais das veias, ó. Então, a gente tem uma veia que passa bem pertinho dessa artéria no sulco interventricular anterior. Então, esse sulco aloja a artéria, né? O ramo interventricular anterior arterial e essa veia que a gente chama de veia cardíaca magna. Então ela vem subindo aqui, o sangue sendo conduzido nesse sentido, ápice, base, e dando a volta, se comunicando com o seio coronário, tá? A cardíaca parva é essa pequenininha aqui que dá a volta também e vai lá para trás se comunicar também com seio coronário, a gente vai falar. Então do lado esquerdo anterior, veia cardíaca magna. Do lado direito anterior, veia cardíaca parva. Aqui a visão posterior, a gente consegue ver o sulco coronário, que é um sulco semelhante ao sulco interventricular. Aqui é o sulco interventricular posterior que eu comentei com vocês. Né, do lado direito, o anterior está mais ou menos nessa altura aqui do lado esquerdo. Lá na frente. E atrás a gente tem um outro sulco, que é, como eu falei para vocês, como se fosse uma canaleta onde encaixa alguma coisa. Aqui vai encaixar o sulco coronário, ele passa então diferente dos interventriculares que passam no sentido longitudinal, o sulco coronário ele passa no sentido transversal. E nele a gente vai ter alojado aqui, morando confortavelmente, o seio coronário, que é uma veia bem dilatada, bem grandona, é um bolsão venoso. Qual é a finalidade dessa veia, gente? É reunir todo o sangue venoso drenado. Ele vai ser concentrado nesse bolsão que vai derramar seu conteúdo no átrio direito. Então, as veias que estão na frente conduzem sangue para o seio coronário. As veias, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E as veias que estão aqui atrás também, ó, todas vão em direção ao seio coronário. Aqui atrás a gente vai ter as veias posteriores, essas duas, de ventrículo esquerdo, e essa que está aqui atrás do ventrículo direito, que passa no sulco interventricular, que a gente chama de veia cardíaca média, tá? Ou veia interventricular posterior, tanto faz. Mas é legal adotar um critério, né? Então, normalmente a gente usa muito esses termos, né? A magna, que é a maior, tá onde? Face anterior do ventrículo esquerdo. A parva é a menor, ela tá na face anterior do ventrículo direito. E a média, ela tá na face posterior do ventrículo direito. Então, nos sulcos interventriculares, na frente, passa a veia cardíaca magna. Atrás, passa a veia cardíaca média. Então, passa a magna, que é a maior, e a média, que é a média. Tá atrás. Então, aqui uma tabela mostrando para vocês essa distribuição semelhante com o que a gente fez com as coronárias, aqui com as veias cardíacas. Então, ó,
do lado, na face anterior, a gente vai ter duas. A cardíaca parva do lado direito e a cardíaca magna do lado esquerdo, passando no sulco interventricular. Tá? Aqui tá errado. A cardíaca parva, ela vai se encontrar com a cardíaca média e as duas vão desembocar no seio coronário, que fica onde? Na porção posterior. Então, a média na porção posterior, passando aonde? No sulco interventricular posterior do lado direito. Né? Ele está do lado direito, esse sulco. Então, as duas se encontram caindo aonde? No seio coronário. A cardíaca magna, ela vai se encontrar com as veias ventriculares posteriores, que são aquelas menores. E todas essas aqui vão desembocar onde? No seio coronário, que fica onde? No sulco coronário. O seio coronário, por sua vez, gente, ele desemboca no átrio direito. Tá? E aqui nesse desenho a gente consegue ver nesse buraquinho aqui, ó. A gente vai ter um ósseo, que é o ósseo do seio coronário, tá? Esse aqui é o átrio direito. Aqui a gente tem a entrada, né, da veia cava superior e aqui a veia cava inferior. E a gente vai ter aqui o ósseo do seio coronário. Então, o sangue venoso drenado do coração vai se reunir com o sangue venoso drenado do corpo inteiro. Quando a gente tem problemas na passagem do sangue, principalmente nas coronárias que conduzem o sangue arterial, né, com obstruções delas, quer dizer, o sangue não está passando, a gente tem o surgimento de uma área isquêmica. Quer dizer, quando não tem ausência do fluxo sanguíneo, a gente chama de isquemia. O sangue não está fluindo naquela região. Por algum motivo, alguma coisa está impedindo a passagem do sangue. E aí essa isquemia impede a chegada do oxigênio. Bom, gente, e aí o que acontece? Essa isquemia aqui, você tem, vamos dizer, uma morte das células por ausência de oxigênio, por anóxia, que a gente chama. Né? E aí essa morte por falta de oxigênio, a gente dá o nome de infarto. A gente diz que o tecido infartou. As células morreram porque não tem oxigênio e isso interfere no metabolismo energético delas, né? Na própria manutenção, porque ela não vai conseguir queimar o ácido graxo e transformar em energia. Né? E aí elas acabam morrendo. E aí você tem uma morte de um tecido que não se regenera, quer dizer, é uma situação de lesão irreversível. Tá? Uma situação de isquemia, de morte celular, você não tem como o tecido se recuperar dela. Aquela região perde função, quer dizer, a pessoa pode perder contração. E aí, dependendo do ramo arterial, do ramo coronário que estiver obstruído, aí a gente chama isso de infarto agudo do miocárdio, nessa morte dessas células musculares, principalmente, que culminam na perda de função. Dependendo do ramo, você vai ter uma área menor, aqui na primeira imagem, um pouquinho maior na segunda e imensa aqui na terceira, porque está pegando, olha lá, um ramo lá em cima, coronária esquerda com problema, vai acabar impedindo a chegada do oxigênio para todo o ventrículo esquerdo. Uma situação dessa que produz morte. Tá? Parada cardíaca, né? Aqui nessa região do ápice, onde a gente tem um ramo aqui nessa segunda imagem, a gente observa aqui que a obstrução ela está no ramo interventricular anterior, ó, mas mais embaixo um pouco, então compromete mais essa parte do ápice, né? Também pode ser fatal. E quando é um raminho menor, você vai ter áreas pequenas e muitas vezes essa condição produz uma ligeira dor e nada mais. Tanto que tem pessoas que infartam e não sabem, dependendo do que? Do ramo coronariano com problema. Quanto maior o ramo, pior o problema, né? Mais grave é. E aí, quando acontecem obstruções em coronárias, são feitos alguns procedimentos, tá? Vai depender do nível de obstrução. Um deles a gente chama de cateterismo, que envolve a inserção de um catéter num acesso arterial. Muitas vezes se pega ou o acesso na virilha, numa artéria que a gente chama de artéria femoral, a gente vai ver depois no sistema circulatório, ou uma artéria no braço, artéria braquial, tá? E aí esse catéter, que é flexível, né, um dispositivo plástico flexível e oco, ele é conduzido por dentro do sistema arterial, ó, subindo aqui, tá vendo? A artéria aorta aqui, ó, em direção ao coração. Chegou aqui na aorta, né, na parte inicial da aorta,
esse catéter vai ser direcionado para a artéria que está com problema, tá? Isso a gente chama de cateterismo, que é um procedimento inicial. A partir do cateterismo pode ser feita uma angioplastia. Então, com cateterismo se faz 2 procedimentos. Um é a angiografia, que é para dar o diagnóstico, que envolve, através do catéter, é colocada uma solução que é radiopaca, que é um contraste, e a gente consegue fazer um mapeamento. Essa solução ela marca as coronárias e a gente consegue observar o fluxo através delas. Identificando onde está o problema, é feito um outro procedimento que a gente chama de angioplastia, que é a correção, né? Então, se corrige o fluxo, tá? Normalmente, na pontinha do catéter vai ter um balão que é inflado, depois que ele chegou lá no ponto, ele enche, e aí é colocado um dispositivo metálico para manter a artéria dilatada. Bom, gente, esse slide aqui, ó, ele ilustra isso que eu tô comentando com vocês. É uma artéria coronária normal, quer dizer, com fluxo liberado, ó, tá vendo por dentro ela tá limpinha, o sangue passa tranquilo por aqui. Aqui uma artéria com acúmulo na parede, tá? Esse acúmulo é principalmente formação de uma estrutura que a gente chama de placa de ateroma. Eu vou falar sobre isso com vocês quando a gente falar de histologia dos vasos sanguíneos, que é um acúmulo de colesterol que pode acontecer na parede. E aí vai produzir estreitamento no lúmen, né, na luz do vaso sanguíneo, reduzindo a passagem. E aqui, então aqui mostrando uma artéria obstruída em 25% e aqui uma artéria obstruída em 85%, quer dizer, quase toda, né? A gente vê que o sangue vai passar por aqui com muita dificuldade. Normalmente obstruções em níveis elevados como esse aqui, esse procedimento de cateterismo e angioplastia, ele não funciona, tá? Porque a artéria aqui já está com a parede comprometida, rígida, quer dizer, difícil consertar isso aqui. O estrago já está muito grande. Então, normalmente, nessa situação, precisa ser feito aquele procedimento que a gente viu na primeira aula, na verdade, na segunda aula, né? E nossa última até então, que é de toracotomia, abertura de tórax e colocar um novo segmento vascular aqui, quer dizer, um pedacinho de um outro vaso sanguíneo do corpo para substituir esse aqui, pulando ele, que é o que a gente chama de ponte, fazer uma ponte, tá? Porque esse aqui não tem mais como ser corrigido. Aqui ainda tem, né, em 25%. Então, normalmente, esse procedimento de angioplastia, de correção do vaso sanguíneo, ele é feito com obstruções de até no máximo 60%, tá, gente? Acima disso, já não é possível corrigir, então tem que se colocar um pedacinho de um novo vaso lá no lugar. Normalmente, ele é retirado das pernas, uma veia grande que a gente tem chamada safena, e aí por isso que a gente chama de ponte de safena, tá? A gente vai conhecer elas lá no circulatório quando a gente falar de anatomia do sistema venoso. Aqui, essa história que eu tô comentando com vocês, ó, então a gente tem o coração, né? Onde o catéter está chegando, tá vendo aqui nessa imagem do corpo do homem? Aqui a gente tem um catéter que foi inserido na artéria que passa aqui na virilha, que está em azul aqui esse catéter, ó, ele vai subindo na aorta até chegar ao coração. E aí no coração tem que ver qual que está com problema, né? Esse diagnóstico é feito através de um exame chamado angiografia, que faz uma radiografia, um exame de imagem para ver qual artéria que está com problema. Como é que eu vou saber? Joga o contraste, que emite radiação, ele emite uma luminescência, ele marca essas artérias com uma cor bem chamativa, fluorescente, e aí você consegue ver a passagem do sangue. Eu vou mostrar para vocês uma imagem disso. E esse catéter vai ser conduzido para a artéria que está com problema. Aqui ele está ilustrando como se o problema fosse no ramo interventricular anterior, ó. Quer dizer, bem no ventrículo esquerdo, crítico, né? O ventrículo esquerdo é o principal, que joga o sangue para o corpo todo. Então, quando chegar esse catéter lá, ó, ele vai chegar assim, gente. Tá vendo aqui? A parede está espessa, ó, tá mostrando que está reduzida a passagem. Então, ele vai chegar com esse balão, o balão que está em cinza aqui, mais escuro, e em volta a gente vê um dispositivo metálico, que parece uma gradezinha. À medida que esse balão vai inflando, ele vai enchendo, esse dispositivo metálico ele também vai abrindo.
e ele vai abrindo a artéria. E no final, quando ele estiver bem aberto, o balãozinho é desinflado e o médico retira o catéter com esse balão murcho e deixa só a gradezinha metálica lá que a gente chama de stent. E aí ela vai manter a artéria aberta, vai abrir essa artéria, que a gente consegue ver esses dispositivos, ó. Ele fechado aqui embaixo e ele aberto aqui. Tá? E aí você fez a correção da passagem do sangue, né? É o que a gente chama de angioplastia. Aqui na angiografia, ó, que legal aqui, ó. Mostrando a angiografia, então, é um exame de imagem que vai fazer o diagnóstico, que vai reconhecer onde que é o problema. Então, a gente tem aqui, ó, a artéria bem marcada, tá vendo a coronária? E a gente consegue ver que aqui tá mais estreito esse ponto. Então, é o ponto onde o sangue tá passando com mais dificuldade. Então, aí depois, visto isso, se faz a angioplastia, que é aquela que coloca o stent. E aí a gente vê aqui, ó, após a angioplastia, como é que tá bonita aqui, ó, dilatadona, tá vendo? O stent tá lá dentro, mantendo o fluxo coronariano. Aqui a angiografia que eu comentei com vocês, ó, o contraste, tá vendo? Mapeando, ó, a circulação normal, sangue passando, a gente vê tudo bonitinho, vermelhinho. Aqui não, ó, aqui a gente já vê problemas de passagem. Onde está escuro aqui é onde o sangue não está conseguindo passar bem, então está com restrição. Aqui o catéter com o balão, uma imagem real, uma fotografia. E aqui a gente vê o stent, ó, inserido na... A gente consegue ver direitinho. Aqui uma outra imagem também, ó, mostrando o lúmen aberto, normal, da coronária, e aqui ele com restrição, né? Aqui com 90% de restrição, quer dizer, uma situação que a angioplastia não resolve, só toracotomia, cirurgia de revascularização, tá? Que é quando coloca as chamadas pontes. Aqui a angioplastia, tentando ser feita, né? O catéter com balão, balão inflando, com stent ao redor, e aqui só o stent ficando. Tá ok? Bom, gente, o epicárdio, então, ele vai ser formado pela camada subepicardial, que a gente falou, que é um tecido conjuntivo, onde os principais elementos que vão estar lá é tecido adiposo, rico em triglicerídeo, né, que estoca a moeda energética do órgão, e os vasos sanguíneos de nutrição, que vão ser importantíssimos, né, as coronárias conduzindo o oxigênio, que vai ser importante para o coração poder transformando, processando, metabolizando o triglicerídeo em energia, né? Então é um trabalho em conjunto dos dois aí, nessa camada subepicardial que vai abastecer o órgão. Então é o supermercado do órgão ali. E aí depois, em volta desse tecido conjuntivo, a gente vai ter quem? Tecido epitelial. Normalmente a gente tem... Bom, gente, então o que acontece? Lembra que eu comentei? O epicárdio, ele é um espelho do endocárdio, né? O endocárdio começa com epitélio conjuntivo. Aí a gente vai ter depois a outra túnica, que é o miocárdio. E aí vem o epicárdio, que vai ser conjuntivo e epitélio. O conjuntivo é aquela camada subepicardial, onde estão coronárias, veias cardíacas, tecido adiposo. E por cima disso tudo a gente vai ter o quê? Tecido epitelial, tá? Essa camada de tecido epitelial, ela vai ser igualzinho ao endotélio, quer dizer, o mesmo tipo de epitélio, epitélio pavimentoso simples. Só que, né, porque eu tô falando de uma camada que já tá fechando, tá terminando o paredão. Então é revestimento, então tem que ser epitélio. Só que a gente não chama de endotélio, endotélio é só dentro, é o epitélio de dentro, aqui é o epitélio de fora. Então não tem nome específico para ele, tá? Só que acontece o seguinte, essa última camada de epicárdio, que é o tecido epitelial que está aqui, ela vai ser também a primeira do pericárdio, tá? E aí, então, a gente inicia, agora vamos abordar o pericárdio, que vai ser a nossa última túnica, que, na verdade, muitos autores nem consideram ela como túnica da parede, porque ela já está mais soltinha, ela já é um envoltório, sabe? Envolve o órgão, tem uma função de proteção desse órgão, por isso que a gente chama de pericárdio. Peri vem de periferia, tá fora, tá ao redor.
Então esse pericárdio, na verdade, ele é dividido em duas partes. Um que a gente chama de pericárdio seroso, que tem líquido, e o outro que a gente chama de pericárdio fibroso, que é rico em colágeno, que está mais para fora ainda. Esse, então, vai ser o grande escudo do coração. Então, por que a gente tem que ter esse pericárdio, né? Por que esse coração tem que ser protegido? A gente já falou, ele está dentro de uma caixa óssea e tal, e para chegar é difícil, a beça tem que serrar osso, é um trabalhão danado. Mas ele está dentro dessa caixa cheia de vizinhos, que são agitados como ele, quer dizer, que se movimentam constantemente. A gente falou disso. Né? A gente tem pulmão, a gente tem diafragma, uma galera junto ali, dançando, vibrando. Então a gente precisa ter um envoltório para proteger, e cada um tem o seu, uma roupinha, para diminuir o atrito de um tecido com o outro, tá? Então o pericárdio, ele vai ser formado pela última camada do epicárdio, que é esse tecido epitelial. Então esse tecido, essa camada de tecido epitelial pavimentoso simples, que está aqui como sendo do epicárdio, ela faz parte dos dois, do epicárdio, e ela já é a primeira camada do pericárdio, tá, gente? Por isso que eu botei aqui, ó, igual o pericárdio seroso visceral, que é o que está grudado na víscera, por isso que ele recebe esse nome. Ele faz parte da parede cardíaca. E aí, então, essa é a primeira camada do pericárdio, tá? É uma camada de interseção, ela pertence às duas túnicas, ao epicárdio e ao pericárdio. Aí a gente vai ter um espaço, que muitas vezes tem gente que chama de cavidade pericárdica, a gente pode chamar de espaço pericárdico, um espaço que vai ter líquido dentro. E mais para fora, mais uma outra camada de tecido epitelial pavimentoso simples, que forma um pericárdio seroso parietal. Então é o seguinte, ó, o pericárdio, ele vai ter o pericárdio seroso e o fibroso. O seroso, ele é dupla membrana, quer dizer, são duas membranas idênticas, que são separadas por um espaço que é preenchido por líquido, tá? Que é um líquido que a gente chama líquido do pericárdio, é esse o nome. E por fora a gente vai ter o pericárdio fibroso, que é formado por tecido conjuntivo fibroso, que vai ser um grande escudo do coração, que reveste ele externamente. E além de ser um escudo de revestimento externo, ele também vai ser importante para fixar o coração no diafragma, para o coração, quando estiver se movimentando, não ficar balançando dentro da caixa torácica. Ele está enraizado, vamos dizer assim, entre aspas, né? Colado no diafragma através do pericárdio fibroso, tá? Que é esse tecido fibroso, lembra, sempre que a gente fala em fibroso, a gente está falando de um tecido que é rico em colágeno tipo 1. Voltando, o pericárdio. A gente vai ter o pericárdio parietal, como está aqui, ó, e o pericárdio fibroso, tá? Que é tecido conjuntivo fibroso cheíssimo de colágeno, tá ok? Bom, aqui a gente consegue ver esse saco do pericárdio, ó, em volta do órgão, né? Então, essa linha vermelha mais escurinha aqui em volta, ó, seria o pericárdio visceral, o espaço preto aqui, o líquido, e essa linha vermelha assim mais de fora, o pericárdio parietal. E o branquinho aqui, o pericárdio fibroso. Tá ok? Ó, o fibroso fixa o coração no diafragma, né? Aquela borda diafragmática que a gente falou, né? Que é a borda direita do órgão, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, então, folheto seroso, visceral, então tá em volta aqui a membraninha, ó, ele deitado em cima do diafragma, a gente vê os pulmões muito próximos, então o pericárdio reduz esse contato, né, direto entre coração e pulmão. Aqui uma foto, onde a gente vê, olha aqui, gente, ó, a artéria aorta aqui o coração, e essa membrana que estão puxando aqui, que abriram, ó, é o pericárdio fibroceroso, esse que a gente está falando. O líquido estaria aqui dentro desse espaço aqui, tá? Aqui o tecido adiposo, ó, do epicárdio, camada subepicardial, né? Então aí a gente consegue ver direitinho, ó, o pericárdio ele pega desde a base aqui das artérias e vasos sanguíneos que estão chegando aqui, né? Então aqui a cava superior, a artéria aorta e o tronco pulmonar, ó. Então ele está aqui pegando desde
da inserção, do ponto de inserção dos vasos sanguíneos no coração, desde antes aqui. Aqui a gente vê escuro tecido pulmonar, ó, de um lado e de outro. Tá ok? Então é um saco, por isso que é chamado de saco pericárdico. É como se fosse um saco, realmente, né? Uma embalagem envolvendo aqui o órgão. E aí existe uma situação clínica, né, grave que pode envolver o pericárdio, que é chamado de hemopericárdio, que é uma hemorragia na bolsa pericárdica, no saco pericárdico, tá? Essa hemorragia ela pode acontecer quando existe ruptura de artéria coronária ou de veia. A artéria coronária seria muito grave, produziria a morte instantaneamente, porque é artéria, né, sangue com alta pressão. Agora, as veias pode ainda dar uma chance de recuperação, mas mesmo assim, o problema todo da hemorragia no pericárdio, que a gente chama de hemopericárdio, é que a gente tem extravasamento de sangue, então desses vasos do epicárdio, né? E aí, claro que aquela camadinha de tecido epitelial que está por cima disso não resiste à pressão do sangue e ela acaba se rompendo também. E aí esse sangue ele é contido pela bolsa. Ele não necessariamente ele derrama para a cavidade torácica, que daí produziria o que a gente chama de hemotórax, que é a hemorragia do espaço, no espaço torácico, né? Derramamento de sangue dentro do espaço torácico. Esse sangue ele pode ser contido, de repente, da intensidade do evento hemorrágico, ele pode ficar contido na bolsa pericárdica, tá? Então aqui a gente vê o saco pericárdico, ou bolsa pericárdica, como a gente está falando, normal, então o espacinho que tem aqui numa situação de hemorragia, olha como ele fica maior. A gente consegue visualizar isso em raio-x, em exame de imagem, você vê, parece que o coração cresceu realmente, mas não foi o órgão que cresceu, é essa bolsa que se expandiu por conta de sangue, que está retido aqui no espaço pericárdico, aqui mostrando esse desenho. E o grande problema do hemopericárdio, ele pode produzir parada cardíaca, por quê? Porque esse sangue ao redor, né, é o que a gente chama de tamponamento cardíaco, que ele produz esse efeito, que é o fato do sangue que está aqui no espaço, né? Então aqui no pontilhado, tá vendo, seria a situação normal. Aqui o aumento muito expressivo desse espaço. E aí esse sangue vai produzir o quê? Pressão contra o coração. Por isso que aqui no desenho ele está mostrando setinhas em direção ao coração. Ó. Ele vai produzir uma pressão muito grande do lado de fora. E isso vai dificultar o coração de se expandir, de se distender durante o enchimento. Então a gente vai ver quando o coração está enchendo, é que nem a gente encheu um balão de festa de criança. Ele vai se expandindo. À medida que o sangue vai entrando no coração, lá, átrios e ventrículos, através do retorno venoso, a gente vai tendo o coração crescendo, tá? Para acomodar esse volume de sangue lá dentro. A gente chama essa distensão do órgão de complacência, tá? Então o órgão ele vai crescendo, ele vai dilatando, né? Se distendendo. Com o hemopericárdio, o que acontece? Essa distensão dele fica prejudicada, porque existe uma pressão do lado de fora muito grande, empurrando ele para dentro. Então ele tem dificuldade de se distender. Consequentemente, a gente vai ter um enchimento ventricular menor e a gente vai ver que o enchimento dos ventrículos, gente, é um grande estímulo para produzir força de contração. Quanto mais o coração se enche, mais força ele vai ter que produzir para ser esvaziado, tá? Então é que nem a gente está falando aqui de balãozinho de festa de criança, mas é semelhante. Quanto mais ar a gente joga para dentro de um balão, depois ele vai produzir, quer dizer, quando aquela borracha retornar, o retorno vai ser maior. Quanto mais a borracha se estende, mais depois ela retorna, né? No coração a gente tem esse efeito que a gente chama até de reflexo miogênico. Quanto mais você estica as estruturas do músculo que produzem contração, mais depois elas retornam. Né? Você tem esse efeito de retorno numa intensidade maior, quer dizer, essa contração vai ser numa força maior. Então, no hemopericárdio, pelo fato de a gente ter uma pressão externa muito grande produzida pelo sangue que está contido na bolsa, isso aqui vai acabar interferindo nessa distensão, vai prejudicar a distensão. Quer dizer, a gente tem uma redução da complacência cardíaca, tá? E aí, consequentemente, a gente vai ter redução da força de contração. E isso vai repercutir de que maneira? A gente vai ter menos sangue sendo distribuído pelo sistema arterial no corpo. Vai levar a cansaço, a cãibras, a tontura, né? E fora a compressão do tecido pulmonar, do próprio diafragma, a dificuldade do sistema respiratório de ventilar o organismo também vai estar interferindo.
né, aqueles casos todos que a gente falou, lembra que a gente falou de cardiomegalia e tudo, comprimindo o que está em volta, que no pericárdio pode acontecer isso também. É uma situação grave que a pessoa vai sentir tontura, formigamento de extremidade, né, por conta da baixa quantidade de sangue arterial circulando pelo corpo, tá? É possível de reverter, cirurgicamente, tem que fazer a toracotomia e romper essa bolsa do pericárdio ou fazer através de drenagem, tá? Usando também sondas de drenagem que podem ser inseridas no coração para drenar mais rapidamente esse sangue, mas de qualquer maneira muitas vezes tem que ser aberto para poder fazer a correção do vaso sanguíneo que está rompido, tá? Mas em emergência normalmente se faz através de incisão na parede torácica e inserção de um catéter para fazer a drenagem desse sangue que está em excesso dentro desse saco, né? E aí, de qualquer maneira, tem que fazer a abertura depois torácica para estar fazendo a correção, tá? Isso é em situação de emergência para evitar que o coração, para aliviar essa pressão em torno do órgão. Tá ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de histologia cardíaca, né? Eu espero que tenha sido claro, né? Que vocês tenham conseguido entender. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando, tá? Então, até mais. Na próxima a gente continua falando de... A gente vai focar o miocárdio. Essa aula só foi para apresentar mesmo, questão morfológica, né? E aí na próxima a gente já fala mais um pouco da morfologia do miocárdio e já entra na fisiologia. Tá ok? Então, um abraço a todos.